E paz a todos, meus irmãos. Vamos ler aqui os deveres dos sacerdotes e levitas. Estão prestando atenção, meus amados? Sacerdotes e dos levitas. Isso está no livro de Números, capítulo 18. Vamos lá. A partir do versículo 20, diz o seguinte: Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos. Olha bem, amados. Todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. Então vocês podem ver, muitos pregam, o dízimo não era só para os israelitas, é também para a atual dispensação, para os gentios. Mentira! São falácias de pessoas que dependem de dinheiro que vocês dão para eles, em momento algum. Tá? Continuando no versículo 23, é dever dos levitas fazer o trabalho da tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas, porque os levitas e os sacerdotes, eles não tinham herança alguma. O serviço deles era cuidar da tenda do encontro, que ficava em Israel. Coisas dos israelitas. Não podiam trabalhar fora da obra do Senhor. Por isso que tinham que os israelitas darem o dízimo de tudo. Em vez disso, no versículo 24, continuando. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas, porque eles tinham que cuidar 24 horas por dia das coisas do Senhor, da tenda do encontro. Existe hoje o templo do Senhor? Existe a tenda do encontro? Não, meus amados. Existem sacerdotes e levitas? Não, meus amados. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Alimento, meus amados, não era dinheiro, não. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. Até os levitas tinham que dar dízimos ao sacerdote Arão. E deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Então vocês notaram, meus amados, tá? Que dízimos eram na época que existia tabernáculo, depois passou a ser templo, como o Salomão construiu o templo do Senhor. Não existe mais tabernáculo, não existe mais templo, pois eles foram destruídos. Não existe mais sacerdotes nem levitas, porque não há mais templo. Vocês estão entendendo, meus amados? E outra coisa,
Presta atenção, as pessoas gostam de pegar na atual dispensação que tem que dar dízimo igual para os israelitas. Isso é mentira. Mas eles não já isso aqui eles não seguem. No versículo 22 diz assim, ó: de agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. Porque quem podia entrar naquela época que existia tabernáculo, templo, era somente os sacerdotes, os levitas. Eles eram consagrados para se aproximar. E mesmo assim, eles tinham que fazer expiação pelos pecados deles. Porque se eles tocassem impuro nas obras do Senhor, no Santo dos Santos, eles seriam fulminados. Eles morreriam. Como aconteceu com Uzá, quando segurou a arca do Senhor, quando ela caiu. Uzá foi de boa... Ele quis fazer uma boa ação, não deixar a arca se espatifar no chão. Mas ele não era autorizado a colocar a mão. Ele não era levita. Vocês estão entendendo, meus amados? Mas isso aqui eles não pegam. Que de agora em diante os israelitas não poderão aproximar-se da tenda de encontro, caso contrário sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. Por acaso alguém se aproximar da igreja vai morrer? A igreja somos nós, meus amados. O tabernáculo somos nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É esse templo que nós temos que consagrar. Não praticar o pecado. Acorda, igreja. Para de confundir a cabeça de vocês. Nós não somos israelitas. Nós não vivemos mais não existe mais tabernáculo. O tabernáculo somos nós. Se quiser dar ofertas, que isso fala no Novo Testamento, fala de ofertas, não fala de dízimos. No Novo Testamento fala que nós temos que ofertar para ajudar. Se vocês podem, vocês trabalham, vocês têm condição de ofertar, vocês não precisam ofertar só 10%, você pode ofertar 50%, 30%, até o dinheiro todo de vocês. Mas não existe mais dízimos. Se vocês não dizimarem, vocês não vão para o inferno, como na antiga dispensação falava. Tá bom, meus amados? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.